Quero saudar a todos com a paz do Senhor, deixar para vocês só que hoje eu vou fazer diferente, vou deixar para vocês um estudo, algo que ontem eu estava aqui sentindo no coração de estar fazendo, que foi o estudo sobre as 12 tribos de Israel. E como todos nós sabemos, Deus teve uma promessa na vida do nosso pai na fé, Abraão. E estarei dando início ao versículo base dessa palavra, que está em Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 3. Aqueles que puderem me acompanhar com a palavra de Deus, através da sua Bíblia, onde vocês estiverem. E antes disso, estarei começando com uma oração, para que Deus possa estar falando conosco, falando comigo e com vocês através dessa palavra. Que o Senhor venha falar com vocês em tudo aquilo que for dito aqui. E falar comigo também, através de mim e comigo também. Então estarei dando início a uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã quero te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará. Toca, meu Pai, em nossos corações. Fala, Senhor, através da minha boca, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim. Pai, hoje eu creio que não seja nem muito uma pregação, mas mais um estudo para que as pessoas venham aprender como tudo iniciou, como tudo começou na nossa vida, até a peregrinação de Abraão, até sermos alcançados por essa vitória, que é a sua graça, a sua paz em nossas vidas e a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos falar aqui o versículo. O versículo base que eu dei para essa palavra é Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendito todas as nações da terra. Mais uma vez, Gênesis 3, 12, versos 1 ao 3. Irmãos, todos nós sabemos que as 12 tribos, elas foram feitas dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Nós vemos também que muitas das vezes a gente fica se perguntando, e nós sabemos que além dos 12 filhos de Jacó, Jacó adotou os filhos de José como filho. E também Jacó teve uma filha, mulher. E com tudo isso, nós nos perguntamos por muitas vezes quantas tribos realmente seria? Seriam 13 por causa da filha? Seriam 14 ou 15 por causa dos filhos de José? Aqui com essa palavra, essa pesquisa que eu fiz, nós vamos aprender um pouquinho mais como foi dividido as tribos de Israel. E algumas coisinhas, algumas explanadas sobre cada tribo que aqui está. Irei começar com a seguinte aqui. As 12 tribos de Israel têm o nome dos 12 filhos de Jacó, como eu já tinha dito. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser e Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, também se tornaram tribo de Israel. A tribo de Levi não recebeu herança, como as outras. Então a gente já vê aqui que uma das tribos, um dos filhos de Jacó,
ele não recebe herança como tribo, como parte da terra. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Levi, ele vai morar entre as terras ali, entre o povo de Israel, entre as tribos, porque eles vão ser separados. Mais à frente vocês vão ver isso. E vamos ver também que Dinar também não recebe nenhuma terra, e nem se recebe, é considerado como tribo. Por quê? Porque naquela época, ela, como era uma mulher, ela não recebeu da parte do Senhor essa tribo, essa terra, essa herança, porque essa herança era dada aos filhos homens, eles que davam continuidade à terra, à herança do Senhor. E nós vamos ver também que o filho mais velho, ele era aquele com direito a herdar maior herança, a herdar e ser o pai daquela família. E nós vamos ver tudo isso e dar uma estudada sobre tudo isso que vai estar passando aqui. Então eu vou começar com Rúben. Rúben foi o primeiro filho de Jacó, que ele teve com Lia. Apesar de ser o filho mais velho, Rúben não recebeu o direito de filho mais velho, de ser o próximo chefe da família. Como eu estava falando, Rúben, como era o filho mais velho, ele receberia o cargo de chefe da família após a morte de Jacó. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Isaac, como aconteceu com Jacó. Então quem seria o próximo? Seria Rúben. Rúben seria o próximo a receber o cargo de chefe. Mas vamos lá. Rúben não recebeu o direito de filho mais velho de ser o próximo chefe da família e de receber uma herança maior. Ele perdeu esse direito por causa de seu pecado. Qual foi o pecado de Rúben? Vamos ver aqui, ó. Rúben teve relação com uma das concubinas de Jacó, desonrando seu pai. Rúben, ele cometeu um pecado sobre a casa dele, sobre o seu pai, porque ele não deveria ter deitado com uma das suas concubinas, uma das suas mulheres, e ele acabou se deitando com uma das mulheres do seu pai. Por isso que ele não chegou a ser o chefe da família. Nós vamos ver, eu vou passar o versículo para vocês, o capítulo, onde diz isso, ó. Gênesis 49, 3, 4. Rubens foi o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. É como eu já tinha dito aqui para vocês, Rúben, ele desonrou o seu pai. Coisas que a palavra de Deus, ela sempre nos fala, que nós devemos honrar pai e mãe. Rúben, na verdade, ele pega, fica com a esposa do seu pai e desonra a família. Ele, quando ele faz isso, ele não desonra somente a Jacó, ele desonra a toda a família, porque isso se pode se ter um atrito. E Jacó, ele teve que fazer isso e tirar Rúben da família, de chefe de família, do próximo chefe daquela família. Vamos também ver aqui Simeão. Simeão foi o segundo filho de Lia, junto com Levi. Ele matou todos os homens da cidade onde sua irmã tinha sido estuprada. A tribo de Simeão não teve grandes homens notáveis. Nós vamos ver aqui que Simeão, junto com seu irmão Levi, após a sua irmã ter sido violentada por um homem de outra nação, mas mesmo depois do pacto que seu pai, Jacó, tinha feito com aquele homem, com aquela cidade, Simeão e Levi se juntam e, aproveitando que aqueles homens estavam fracos, eles vão atrás deles e matam todos os homens daquele lugar.
Irmão, e nós vamos ver aqui que na tribo de Simeão, eu tentei até achar por fora desse estudo, mas nós não vamos ver nome de nenhum homem notável nessa tribo. Mas vamos continuar e dar aqui estudo, ao nosso estudo, dar continuidade. Levi, outro filho de Lia. Levi era um homem violento. No entanto, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser uma tribo consagrada a servir a Deus. Aqui uma das explicações aqui, ó. Somente a tribo de Levi poderia trabalhar no cuidado do templo. Irmãos, hoje o que nós muitas das vezes vimos é pessoas querer falar que são levitas. Levita. O que era o levita naquele tempo? O levita naquele tempo não era só cantar, ele só não louvava. Ele estava ali no templo fazendo os serviços que deveriam ser. O levita hoje em dia, muitos deles, eles acham que não é só abrir a boca e cantar. Não, eles estavam ali louvando, fazendo a arrumação no templo, eles estavam fazendo a limpeza do templo, a limpeza dos utensílios. O levita, na verdade, era isso. E não o que hoje nós ouvimos falar. Algumas pessoas falam, eu sou levita do Senhor. Pô, amém, você ora, você louva a Deus, continue louvando a Deus, mas não louve a Deus somente com a sua boca, não. Louve a Deus com seu serviço. Faça o serviço na casa do Senhor. Não seja o último a chegar na casa do Senhor e o último a sair. Quando você for convidado para ir numa igreja para louvar o Senhor, não chegue lá somente na hora que você vai chegar para cantar e fazer a sua apresentação. Seja um dos primeiros. Converse com os músicos. Se você não levar seu playback, até levando o seu playback, chegue lá antes de você louvar, para que quando for a sua oportunidade, não fique aquele silêncio, aquela confusão na hora do culto. Porque se você chegar antes e entregar o seu CD, o seu playback, o seu pendrive com a música, ou conversar com um dos músicos, que às vezes até os músicos da igreja, ele vai saber o louvor que você vai louvar e vai te acompanhar. Fica mais fácil. Faça a obra, mas não faça a obra de qualquer jeito. Amém? Também vamos ver um outro filho de Jacó. O outro filho de Jacó é Judá. Judá era o quarto filho de Lia. Foi ele que teve a ideia de vender José como escravo. Em outra ocasião, ele foi enganado e dormiu com a sua nora. Essa parte que Judá ele dorme com a nora dele, aqui foi o seguinte: ele tinha um filho, só que seu filho mais velho era casado, e com isso ele foi mal perante aos olhos do Senhor, e o Senhor tirou-lhe a vida. Então, esse seu primeiro filho não tinha lhe dado herdeiro, não tinha tido filhos com essa mulher. E com isso se passou naquela época, quando o primeiro filho morria sem deixar herdeiro, se ele tivesse um outro irmão, o irmão dele, abaixo dele, assumiria essa mulher. E o irmão dele assumiu a ela. Só que o irmão dele não queria dar continuidade à herança do irmão. Porque o irmão, não era uma pessoa boa. Por isso o Senhor tirou a sua vida. E o irmão, com isso, não tendo feito a ordenança que Deus tinha mandado, também foi mal perante aos olhos do Senhor. E também perdeu a sua vida. Com isso, o seu irmão, o terceiro filho de Judá, mais novo, não poderia se casar porque ele era bem novo. Então Judá manda sua nora para casa dos seus pais e diz: quando ele crescer, eu te chamo para você casar com ele. Só que Judá se amedrontou. Judá não queria perder mais um filho. Então, com isso,
Judá, não querendo perder mais um filho, ele engana a sua nora. Ele não chama quando ele chega à maioridade. E com isso, ela o engana, se fingindo de prostituta e tendo relações com ele. E com isso, lá na frente, nós sabemos que ela vai aparecer e vai mostrar para todos ali quem era o pai do filho dela. Judá se tornou a maior tribo de Israel. E mais tarde, um reino separado. O rei Davi e seus descendentes eram da tribo de Judá. E Deus prometeu que o Salvador viria dessa tribo. Vejamos em Gênesis 49:10. O centro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então veja, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Como descendente de Davi, Jesus também era da tribo de Judá. Então nós vamos ver que Jesus, ele é da tribo de Judá, e sabemos que ele vem da descendência de Davi. Então ele é o único rei das nações. Ele já veio, ele passou pela terra, falou, pregou, profetizou para as nações. Nós sabemos que Jesus ele veio para os judeus, para o povo judeu. Só que o povo judeu, ele não aceitou a Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Messias. E por isso, às vezes nós, gentios, até brincamos e falamos, ainda bem que o povo judeu não aceitou Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque assim nós alcançamos essa honra também, de ser um judeu, mas não um judeu nascido em Israel, mas enxertado na figueira, na videira. Nós damos graça porque Jesus, ele nos alcança com a sua honra de sermos salvos na figueira, por termos sido enxertados ali naquela figueira. Então temos que agradecer a todos os dias por Deus ter nos aceitado, nos escolhido, porque não é nós que escolhemos a Cristo, e sim Cristo que nos escolheu. Dando prosseguindo aqui, Jacó também teve Dan. Dan foi o primeiro filho de Jacó com sua concubina, Bila. A tribo de Dan era pequena e ficou conhecida por sua violência e idolatria. Irmãos, não vamos querer ser conhecido como a tribo de Dan, porque ficou conhecida pela violência e idolatria que eles praticavam. Então nós vemos que Deus escolhe a Abraão, que gera Isaac, que gera Jacó, que gera 12 filhos. Que com isso vão se dando as tribos, vão se nascendo as tribos. E nós vemos que algumas têm destaques boas e outras ruins, e outras até nem destaque se tem. Então, nós vamos ver que Dan, ele é parecido com a tribo de Simeão. Só que Simeão, ela não deu nem para ruim, nem para boa os seus destaques. E Dan, eles eram violento e idólatra. Não vamos ser que nem Dan. Dando continuidade, ele também teve um filho chamado Naftali. Naftali foi o segundo filho de Bila, que a serva de Lia deu para Abraão. Sabemos que de Naftali nasceu Baraque, o líder militar no tempo da juíza Débora. Provavelmente veio de Naftali. Baraque, ele veio dessa tribo, provavelmente veio dessa tribo. E nós conhecemos a história de Débora. Um dia eu posso voltar para contar essa história aqui. Hoje eu estou mais centralizado em falar sobre a história dos filhos de Jacó,
as tribos, como se surgiu as tribos de Israel. Então temos aqui também Gade. Gade foi o filho da outra concubina de Jacó, chamada Zilpa. A tribo de Gade também se instalou a leste do Rio Jordão, junto com a tribo de Ruben. Alguns guerreiros valentes de Gade se aliaram a Davi quando ele andava foragido antes de ser rei. Veja como essa tribo ela foi importante no reinado de Davi. Eles se aliaram a Davi. Eles se juntaram com Davi para ajudar na conquista do seu reino, na conquista do reino de Israel. Então tome, irmãos, olhe como a família de Gade, a tribo de Gade, ela foi importante para Davi. Talvez sem a ajuda da tribo de Gade, Davi pudesse ter perecido no deserto. Ele de repente ali pereceria. Mas nós vimos que Deus enviou a tribo de Gade para lhe ajudar, para estar com ele, tá dando abrigo, dando alimento para o Davi, enquanto ele ainda não se tornava rei e fugia da presença de Saul. Outro filho de Jacó, mais uma tribo de Israel, Aser, foi o segundo filho de Zilpa. A tribo de Aser recebeu uma porção da terra de Israel, mas não conseguiu expulsar vários dos outros povos que moravam em seu território. Quando nós vimos aqui que Aser não conseguiu expulsar aquelas pessoas que moravam ali, me faz lembrar uma coisa. Poxa, se eram 12 tribos e Aser não consegue expulsar, aonde estavam as outras tribos? Que não ajudou aquela tribo quando eles mais precisavam. Certa vez eu estava vendo um seriado bíblico, e não me lembro se está na Bíblia, mas um dos personagens nesse seriado que eu estava assistindo falou a seguinte frase para o companheiro, o outro personagem: se os israelitas soubessem a força que eles têm unido, eles não estavam sofrendo o que sofrem hoje. E o que acontece hoje em dia é isso. Os filhos do Senhor, os filhos de Deus, eles não estão se unindo, muitas das vezes, para combater a força do mal. Porque é como Jesus mesmo disse, os filhos das trevas, eles não lutam entre si. Nós cansamos de ouvir muitas pessoas falarem que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas por quê? Porque é como Jesus respondeu àqueles homens, àqueles judeus, porque Satanás não expulsa Satanás. Então, quando nós pararmos para pensar e nos unirmos mais, estamos usando muitas das vezes, hoje em dia eu tenho visto essa pandemia que está acontecendo, pessoas falando, vamos nos unir para louvar nas janelas, vamos nos unir para louvar o louvor tal, vamos nos unir em jejum e oração em bem da nossa nação. Amém, que nós continuemos nos unindo, mas depois que essa pandemia passar, que nós venhamos continuar unidos, não querendo falar mal de denominação A ou B, mas sim que nós venhamos falar do Senhor Jesus, que a gente venha passar de ser desunido com denominação A ou B e pregar a palavra do Senhor. Dando continuidade aqui, mais um filho de Jacó, que se fazia parte de uma tribo de Israel, Issacar. Issacar foi o quinto filho de Lia, que ela teve depois de um tempo sem conseguir ter filhos. A tribo de Issacar produziu um juiz de Israel chamado Tolá, que liderou o país durante 23 anos.
Depois que Israel ficou dividido em dois países, Israel e Judá, um homem de Zacá, chamado Bazá, conspirou contra o rei de Israel e o matou. Isso está em 1 Reis, capítulo 15, verso 27 e 28. Bazá, filho de Aias, da tribo de Zacá, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gebeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Bazá matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Bazá se tornou rei, mas não obedeceu a Deus. Logo depois, seu filho, o sucessor, durou pouco tempo como rei e também foi assassinado. Irmãos, o que eu olho aqui e vejo, com isso aqui, essa palavra, eu vejo o seguinte: não adianta nada você ter poder nas suas mãos, ter uma bênção recebida ou conquistada, porque ali nós vemos que ele conquistou, mesmo sendo na traição, e não saber usar. É o que muitas das vezes nós estamos fazendo. Nós queremos conquistar algo, ter algo em nossas mãos, uma bênção em nossas mãos, mas nós não conseguimos dirigi-la direito. Mas sabe por quê? Porque em tudo em nossa vida, quando nós abrimos um negócio, quando nós fomos nos casar, em tudo em nossas vidas que queremos fazer, a primeira coisa que devemos fazer é colocar Deus no meio. É chamar a Deus para dentro do negócio que nós queremos fazer. Chame Deus para o seu casamento. Chame, que tudo vai dar certo. Ah, mas eu tenho Deus no meu casamento, mas às vezes eu e minha esposa brigamos. Irmãos, é natural que isso aconteça. São pessoas diferentes. Mas perceba que você briga com a sua esposa. Você tem Deus dentro da sua casa. Mas seu casamento continua até hoje. Mas aqueles que não têm Deus no negócio, não vai para frente. Então permita, chama que Deus venha ser o convidado principal da sua casa e da sua família, dos seus negócios. Não fique contra Deus, não faça aquilo que não é da vontade de Deus. Porque toda vez que fazemos algo que não é da vontade do Senhor, nós perecemos. E não queira perecer como pereceu Baasa e o seu filho, que nem tempo teve para reinar. Foi pouquíssimo tempo, como ali a pesquisa vem falar. Passamos agora para mais um filho, Zebulon. Zebulon foi o último filho homem de Lia. Depois que teve Zebulon, Lia teve uma filha chamada Diná e parou de ter filhos. Parou de ter filho. Elon, que liderou Israel durante 10 anos, veio da tribo de Zebulon. Diná é, como eu já tinha dito lá na frente, que Diná tinha sido uma das filhas de Jacó, que ela tinha sido violentada por um rapaz de um outro povo, e que Levi, junto com seu irmão, invadiu essa cidade e matou todos os homens, deixando somente as mulheres. E Zebulon trouxe aqui, nós vamos ver, Elon, que liderou Israel durante 10 anos e veio da tribo de Zebulon. José. Vamos aqui para José. José foi primeiro filho de sua mãe Raquel. José era o favorito de seu pai. Nós vemos aqui, favorito de seu pai. Percebemos que José, ele não era o filho mais velho, mas era o favorito do seu pai. Muitas das vezes, quando nós ouvimos falar sobre alguém falando sobre
A preferência de Jacó por José é porque eles vão falar que era o filho da sua velhice, era o filho da mulher que ele amava. Sim, beleza. Mas nós vamos ver também, conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, que José era um filho obediente. José, quando Jacó pedia algo para ele, ele fazia. Ele fazia as coisas à vontade de seu pai. Ele tinha paciência de sentar. Ele já era um filho da velhice de Jacó. Então, nós podemos ver que os outros irmãos de José já eram grandes. Então, Jacó, de repente, pôde dar uma atenção até maior para José. Porque é o que nós vemos quando nós nos tornamos avós, nós vemos que muitas das vezes nós, como os filhos, chegamos e falamos assim para o nosso pai: você não brincava assim dessa forma comigo quando eu era pequeno. Você, quando eu fazia alguma coisa, queria logo me botar de castigo. Mas agora com seu netinho... o Pedro está aqui rindo, mas Ana Paula, eles estão aqui do lado, ó, eles estão rindo por causa disso. Porque realmente é verdade. Então José, ele teve uma atenção maior do seu pai do que seus irmãos. Então nós vamos ver aqui, ó, dando continuidade à leitura. Porque tinha nascido quando Jacó era idoso, que eu tinha falado. Por causa disso, seus irmãos o odiavam e um dia o venderam como escravo. José passou vários anos como escravo no Egito, mas depois foi usado por Deus para salvar todo o povo da fome. Nós vemos aqui que José, os irmãos dele, eu acho que odiava essa palavra ali que achei nessa pesquisa, às vezes eu acho até um pouco pesado. Eu acho que odiar, algum poderia ter alguma coisa, algo contra a vida de José, mas acho que odiar tanto assim, eu não sei se essa seria a palavra, mas eu sei que tinha inveja. E nós sabemos que uma das vezes que Jacó pede para que José vá ver onde os seus irmãos estavam, porque eles estavam demorando a voltar da onde seu pai tinha mandado, e ao avistar o seu irmão de longe, eles falam: lá vem um sonhador, e ele vai nos caguetar, vamos levar para a palavra hoje em dia, caguetar, vai nos entregar para o nosso pai, aonde nós estamos. E José era considerado pelos irmãos dele o caguete, era aquela pessoa que tudo que ele via que os irmãos contavam, ele falava para o pai dele. Mas José fazia isso porque o seu pai pedia. Mas se a gente for perceber, José também não era tão maleável com seus irmãos. Para mim, na minha opinião, José, ele se aproveitava disso para se crescer em cima do irmão dele. Mas nós sabemos que ele é vendido para os irmãos pegam José, tem até vontade de matá-lo, tirar a vida dele. Mas Judá tem a ideia de vendê-lo para o Egito, vendê-lo como escravo, porque ele não quer ter o sangue do irmão dele na mão dele. Então ele dá essa ideia, e José ele vai parar no Egito. E nós sabemos muitos conhecem a história de José. Eu muitas das vezes não preciso nem falar o que aconteceu aqui, com a história que José ele é vendido para o Egito, que ele passa lá, ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai para a prisão, até ele é acusado pela esposa de Potifar, até que ele chega à fase de governador, e com isso ele salva toda a terra. Continuando a leitura aqui, José ficou muito poderoso e se tornou o chefe de sua família depois que Jacó morreu. Jacó adotou os 2 filhos de José, concedendo-lhe direito igual na herança com os irmãos de José. Assim, aí vai estar aqui, em Gênesis, capítulo 48, 5. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá,
serão reconhecidos como meus. Então Jacó está falando que eles serão reconhecidos como os filhos de Jacó. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Então serão filhos de Jacó. Jacó os adota como filho. Perdoe. José deu origem às duas tribos com o nome de seus filhos, Manassés e Efraim. Vários líderes vieram dessas duas tribos, como Josué, Gideão e Samuel. Nós conhecemos aqui já a história de Josué. Josué foi aquele que tomou conta de Israel, foi o líder de Israel após a morte de Moisés. Sabemos de Gideão, que foi usado por Deus para fazer recuperar o povo, ganhar a luta, porque os inimigos vinham e tomavam tudo aquilo que Israel produzia, e Gideão foi usado. E Samuel, que foi o grande profeta, que foi indo até chegar o rei Saul. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo e gostando dessa aula. E agora vamos para a tribo de Benjamim. Benjamim foi o último filho de Jacó. Sua mãe, Raquel, morreu no parto e ele se tornou protegido de seu pai e seus irmãos. Aí agora a gente olha que Benjamim, ele se torna protegido do seu pai e dos seus irmãos. Irmãos, eu fico imaginando, se José já era paparicado, imagine Benjamim, que não foi somente protegido do pai, mas também de todos os seus irmãos. Os irmãos, depois de terem vendido José para o Egito, eu não vou dizer que não tenha um, ou pelo menos todos eles, que tenham pelo menos ficado com remorso do que eles fizeram com José. Nós vamos ver aqui em Gênesis 35:16, e diz: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam certa distância de Efrate, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já pronto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benjamim. Seu encontro com José, a gente vai falar agora sobre o encontro de Benjamim com José. Seu encontro com José no Egito foi muito emocional, porque era seu único irmão inteiro. Ele não era um irmão de José, que era meio-irmão como os outros irmãos dele, porque era da mesma mãe e do mesmo pai. A tribo de Benjamim teve uma história conturbada. Na época, quando não havia rei, os homens de uma cidade de Benjamim estupraram e mataram a concubina de um levita. Por causa disso, o resto de Israel se juntou contra ele e quase exterminaram a tribo de Benjamim. Irmãos, olha a maldade que esses homens dessa tribo fizeram. É isso que acontece até nos dias de hoje. Quando nós, às vezes, falamos coisas que nós não sabemos, às vezes fazemos coisas até contra um irmão. Olha a revolta, olha o que o inimigo ele fez. Ele pega irmãos, nações, as tribos de Israel, a gente pode falar, Israel, um país, as tribos, os seus estados. Aquele estado, ele guerreia contra o seu próprio povo. É o que tem acontecido hoje em dia. Muitas das vezes, aquele irmão, ao invés de estar pregando a palavra do Senhor, ele está indo contra aquele que prega. E às vezes, aqueles irmãos, quando eles se juntam, porque eles não querem isso, eles sabem que estão certos, eles, em vez de fazer algo por aquele que está fazendo, eles vão contra ele.
E ali ele vai acabar dizimando uma casa, uma família. Olha o que aconteceu. Quase que essa tribo ela é dizimada. Quase que a tribo de Benjamim some do mapa naquele início ali. Nós vamos ver que dali também saiu, olha, dando continuidade ao estudo, um homem de Benjamim foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, Saul. Todos nós conhecemos a história de Saul. Sabemos que Saul foi o primeiro rei que foi escolhido por Deus, ungido por Samuel. Mas por sua desobediência, ele foi tirado do cargo. Mas Saul foi um mau rei, e ele e sua família foram mortos. Mais tarde, a tribo de Benjamim ficou unida a Judá, quando o resto de Israel se separou para formar um reino independente. Outras pessoas famosas de Benjamim foram Mardoqueu, Esther e o apóstolo Paulo. Quando eu estava fazendo essa pesquisa e vi que o apóstolo Paulo foi da tribo de Benjamim, nossa, uma das tribos que quase foi dizimada, uma das tribos que teve o prazer de ter o primeiro rei, e esse rei não soube aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele. Nós sabemos que Deus tirou Saul do poder porque ele desobedeceu ao Senhor. Quando Deus falou para Saul que era para matar todos naquela terra, e ele salva a vida do rei, ele não mata o rei daquele local. E Deus chega e fala para Samuel: Samuel, vá até Saul. Vá até Saul e diga para ele por que ele não matou o rei. Por que ele não matou tudo aquilo. Os animais não tacou fogo, como eu mandei. E nós sabemos que Samuel vai lutar por Saul por muitos e muitos tempo. Vai sempre pedir a Deus por Saul. Só que como é na vida de muitos que Deus está sempre dando oportunidade, aconteceu com Saul. Preste atenção na sua vida. Quantos são os livramentos que Deus já lhe deu e você não se conserta com o Senhor? Saul, ele pisou, falando na linguagem de hoje, pisou na bola várias vezes. Até que chega um dia que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai pedir por Saul? Larga Saul de mão. Eu não estou querendo dizer que Deus te abandona mesmo quando você pisa na bola. O que eu estou querendo dizer é que vai chegar certa hora que Deus vai chegar para aquele que está sempre orando por você, aquele que está sempre pedindo por você, aquele que está sempre te aconselhando. Às vezes é um pai que fala com um filho e o filho está sempre desobedecendo. Vai chegar um certo ponto que Deus vai falar assim: tá rindo, Pedro? Meu filho aqui tá rindo. Porque às vezes eu falo com ele: com você chega. Eu vou somente orar por você. Não vou falar mais nada. É isso que Deus faz. Fulano, não fala mais nada. Não dá mais um pio. Então deixa ele nas minhas mãos. E Saul não soube aproveitar. Saul não soube aproveitar, pisando sempre na bola. Irmãos, para com isso. Volte atrás. Não queira ter uma morte igual a de Saul. Aqui eu não estou falando somente a morte física, mas eu estou falando também a morte espiritual. Quantos irmãos estão na igreja só porque pensam que está lá sentado, louvando, pregando, estão obedecendo o Senhor? Quantos estão na igreja fazendo a obra de qualquer jeito? Nós devemos obediência a Deus e ao nosso pastor. Nós temos que ver. Se seu pastor falou para você não ir, não vá. Uma vez eu dei um exemplo, a gente conversando lá onde eu trabalhava, lá no centro do Rio, nós tínhamos um grupo de pessoas evangélicas, cristãs, que a gente sentava para conversar, para fazer oração. E certa vez uma das meninas falou que ela iria num lugar que ela iria orar e derrubar todos os demônios daquele lugar onde cultuavam demônios. Onde as pessoas cultuavam
aquelas entidades malignas, aqueles demônios. E ela ia chegar lá, ia orar, ia derrubar tudo. Tudo ia acabar, ia cair em nome de Jesus. E eu, tomado pelo Espírito Santo, fiz a seguinte pergunta: eu te mandei ir lá? Não sou eu que falei, mas sim Deus através da minha pessoa. Eu te mandei fazer isso? Eu te mandei? Não vá, porque senão quem vai cair é você. Só vá aonde eu mandar que você vá. E assim é dessa forma. Obedeça o que Deus manda, porque senão você que vai cair. E para você se levantar vai ser difícil, porque quando você vai sozinho, na palavra de Deus diz que o melhor é que andemos em dois, porque quando andamos em dois, se um cai, o outro levanta. E quando você vai sozinho, e se você cair, não tem ninguém para te levantar. E para você voltar, fica muito mais difícil. Amém, irmãos? E 12 ou 13 tribos. Era aquela história que eu falei lá no início. Por quê? Jacó teve 12 filhos e adotou os seus netos como filho. Então 12 se tornaria até 14 filhos. Só que José, ele não recebe herança. A herança de José passa para seus filhos. E com isso, o que acontece? Aí fica as 13 tribos. Por quê? Por causa da tribo de Levi. A tribo de Levi também não recebe a sua herança. É como lá no início eu já tinha dito. A tribo de Levi, eles vão viver no meio das outras tribos. Olha o que está dizendo aqui. Na Bíblia, as tribos de Israel são sempre referidas como sendo 12. Apesar de José se ter tornado 2 tribos. A tribo de Levi era considerado uma tribo à parte. A tribo de Levi era à parte, por causa de sua consagração a Deus. Vamos ver em Números 1, 47 e 49. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. A tribo de Levi representava todo o povo diante de Deus e não recebeu herança como as outras tribos. Mas o que eu percebo aqui, que a tribo de Levi não recebeu uma herança física, mas para mim recebeu a melhor herança de todas, aquela espiritual, aquela responsável para continuar fazendo a obra do Senhor, aquela que hoje os evangelistas saiam, os pregadores saiam, os profetas saem, profetizando e falando do nome do Senhor. Era aquela tribo que cuidava dos afazeres da casa do Senhor, que era responsável no recolhimento e na limpeza do templo, no recolhimento do dízimo e das ofertas. Tudo aquilo que era referente ao Senhor estava nas mãos dos levitas. Olha a honra que eles receberam. E aí, se nós pararmos e pensarmos, aquele versículo que se diz lá na Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E era isso que acontecia com os levitas. As demais coisas sempre lhe foram acrescentadas. Porque creio que mesmo não tendo recebido uma terra como herança, mas sim todas as terras que ali estavam morando, eles receberam como herança, porque eles eram divididos entre todas as terras. Eles eram aqueles que foram escolhidos para falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Espero que essa palavra, esse estudo tenha entrado no seu coração, como entrou no meu ontem fazendo essas pesquisas, e logo estarei fazendo mais desses estudos, com a honra do Senhor, a sabedoria que Ele nos dá todos os dias. Pedirei a Ele que Ele esteja sempre me dando algum estudo. De repente até venho na próxima gravação, na próxima live,
eu venha falar sobre cada tribo separadamente, para que a gente venha conhecer as suas funções. Porque é muito importante, irmãos. É muito importante porque muitas das vezes nós achamos que nós devemos fazer tudo, mas só que em Levita, na tribo de Levi eu já te mostro, cada um era responsável por algo ali na tribo de Israel. Cada tribo, eles tinham uma responsabilidade. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha tocado no coração de cada um e estaremos agora fazendo oração. Orar pelo irmão Sebastião e irmã Célia, pediu oração. Estarei orando aqui pela irmã Célia, Sebastião. Pela irmã Célia e pelo irmão Sebastião. Também aqui. E se alguém mais quiser alguma oração, pode postar tanto no meu Instagram quanto no meu Face, no Instagram do Pedro e no Face da Ana Paula, que estão acompanhando, mesmo estando aqui na sala. Mas como eu sempre falo, a palavra do Senhor tem que ser levada a todos os cantos. E através do Facebook do Pedro Henrique também, porque o que acontece? Nós temos que estar sempre falando e pedindo a Deus que venha fazer a obra, e com isso, que Deus venha fazer a obra na vida de cada um. Compartilhe sempre as mensagens que você escuta do Senhor, porque é como eu sempre falo, quando se conta uma piada, em menos de um segundo, muitas das vezes nós mandamos para várias pessoas, mas quando nós estamos falando do amor de Deus, é muito difícil a gente compartilhar nessa velocidade. Eu estava até assistindo o culto ainda agora do pastor Robson, o meu tio, e realmente ele falou que se alegra quando ele vê que pessoas estão nos assistindo na internet. Realmente isso nos alegra, e nos alegra muito. E que o Senhor Jesus tome a vida de cada um. Estaremos orando agora pela vida da irmã Selma e da vida do irmão Sebastião. Célia, irmã Célia. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma, meu Pai, em tuas mãos, o nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Célia. Toma, meu Pai, a sua vida em tuas mãos. Toca, meu Pai, aonde ela estiver passando essa enfermidade ou por alguma coisa que ela está passando. Mas que o Senhor vá lá nessa situação agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Resolva, meu Pai, esse problema na vida desses irmãos. Os irmãos que eu amo tanto, que está sempre aqui, meu Pai, ligado nas lives que eu faço. Porque não é para me engrandecer, mas o que eu faço é para engrandecer o seu nome. Para que seu nome venha a ser dito, como na sua palavra diz, não somente em Israel, mas em todo o confim da terra, que a sua palavra venha a ser dita, meu Pai, em todos os locais, para que todos aqueles venham ver aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor deseja fazer em cada um de nós. Toma, meu Pai, a cada um. Toma esse jejum que nós estamos fazendo e que iremos iniciar hoje também, a pedido do nosso presidente. Toma esse homem em tuas mãos, dê sabedoria para ele, meu Pai. Toma também a cada governador, a cada prefeito, a cada deputado, vereador, a cada, meu Pai, político desse. Põe a sabedoria na cabeça desses homens, meu Pai. Tira, meu Pai, o malfeitor que ali está, porque muitas das vezes nós não podemos generalizar. Sabemos que em muitos lugares há pessoas boas e pessoas ruins, mas que o Senhor tome essas pessoas boas em tuas mãos e façam com que eles façam a diferença para o seu povo. Pai querido, Pai amado, toma cada família que nessa manhã assistiu esse culto maravilhoso, essa palavra que o Senhor me deu a oportunidade de trazer. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha neta, a minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Toma meus amigos, a minha parentela e todos aqueles que oram por mim, mesmo até sem me conhecer, ou aqueles que eu oro sem conhecer. Pai querido, Pai amado, toma a nossa nação, toma o nosso planeta em tuas mãos. Toma o planeta Terra, recupera, meu Pai, não somente o planeta, recupera esse povo, que abra os olhos
para que eles vejam que nós devemos ser melhor um com os outros e não ser pior do que nós éramos antes do que está acontecendo. Faça que essa pandemia venha fazer, meu Pai, as pessoas aprenderem o que o Senhor deseja fazer entre nós e que aprenda a ser pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz, amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E obrigado, até a próxima, em nome de Jesus.